Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Altercast ao vivo aqui no YouTube da Alterdata. Eu sou o Léo Novarino, estreando aqui no nosso MesaCast temos Michele Mota. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Léo. Recepção aqui calorosa. Isso aí. E aqui a gente está continuando também a nossa campanha 33 anos, temos muita história para contar. O nosso convidado, desde jovem, sempre teve a mente focada de um atacante. Não é à toa, foi 5 vezes seguidas artilheiro local aqui de futebol da cidade. Esse é importante isso aí. Dividiu o campo com o trabalho na empresa do pai, com eletrônico, quando ele fazia reparos de TVs e rádios, na época. Ali ele teve o primeiro contato com uma máquina do futuro, que foi o computador, e foi literalmente hackeado. Aprendeu de forma autodidata a programar e ali foi o caminho que se iniciava para o que hoje conhecemos como Alterdata. Vladimir Carvalho, muito bem-vindo, tudo bem? Muito bom, Léo. Obrigado aí pelo convite, Michele. Vocês estão da casa, conhecem um pouco da nossa história, temos muita coisa para contar aqui. Com certeza. E muitas coisas que vão se interconectando, então acho que vai ser uma tarde bem bacana. Vai ser sim. E pessoal, perguntinhas... Vamos deixando as perguntinhas aí no chat do YouTube, que a gente vai trazendo aqui para o Vladimir responder ao longo do programa, beleza? Isso aí. Vladimir, eu tô há 15 anos aqui, eu falo que eu acho que eu conheço várias faces do Vladimir, né? Muita gente conhece o Vladimir empresário, mas a gente quer trazer um outro lado do Vladimir. O Vladimir criança, o Vladimir que só o senhor Vladimir conhece... e que pouca gente conhece. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua fase criança, tua fase artilheiro, que o Léo contou, né? Que a Alterdata poderia não ter existido, Léo. Poderia não ter existido. Que tem uma história boa pra contar disso aí. Né? A Copa de 98, né? Quem sabe ele não era o artilheiro nosso de 82 aí, o Brasil tinha a Copa aí. Conta um pouquinho Nunca pra saberemos. gente. Conta um pouquinho pra gente, Vladimir. Eu venho, Michele, de uma família de classe média. Eu estudei em colégio público minha vida inteira. Eu venho de um bairro aqui da minha cidade que hoje é um bairro bem humilde. Eu sou das Paineiras, que é um bairro bem simples aqui na cidade. E eu venho de uma família que me ensinou muito a trabalhar. Mas a gente não podia depender do pai e mãe para ajudar a gente financeiramente. Nós tínhamos que ter os nossos próprios caminhos, né? E eu sempre fui muito estudioso, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. E eu vim observando ao longo da vida na escola, depois na faculdade, algumas coisas bem curiosas em relação ao aproveitamento dos alunos, como os alunos se apropriam de conhecimento e como é que isso vai trazendo resultados um pouco mais na frente, né? Na escola pública eu observava que muitas pessoas não estavam interessadas, que não tinha, às vezes, o volume de horas que era necessário para você adquirir certos conhecimentos. Quando chegou no ensino médio, que é hoje o ensino médio, na época era 2º grau, meu pai conseguiu me colocar numa escola particular aqui da cidade. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito curiosa, porque eu achava que o que tinha naquela escola era mais horas de ensino, eram professores melhores, uma melhor biblioteca. Eu achava que tinha isso tudo. E realmente tinha. Só tinha um detalhe. Os alunos que estavam ali dentro não se beneficiavam disso. Porque eram uma série de filhos de situações financeiras melhores que o pai botava nessa escola, ele não entrava na biblioteca, ele continuava matando aula, ele continuava fazendo as coisas erradas, ele não se interessava. Então eu comecei a observar que a ciência de você ter resultados que está associada a conhecimento, ela não está ligada diretamente com as oportunidades que estão em volta de você, mas muito mais da motivação interna que está dentro de você. Sim. Então, o fato de quem está nos ouvindo aqui estar hoje estudando numa escola pública, numa escola que não é tão boa quanto uma outra escola particular da sua cidade, isso não representa muito para o seu sucesso. O que vai representar muito mais é o esforço que você tem em realizar as coisas. É muito mais comportamento, né? E quando, desde criança, acontecem umas coisas comigo que eu não sei explicar muito bem, mas sempre aconteceu. Eu me lembro quando eu comecei a jogar futebol, que o Léo comentou, eu tinha 13 anos, jogando do Dente de Leite, aquele monte de criança. E eu não sei por que me botaram como capitão do time.
Então eu trocava de time, aí me botavam como capitão do time também. Aí eu fui no colégio, eu era o representante de turma. Aí fui estudar numa outra cidade, fui estudar em Petrópolis, e lá me botaram como representante de turma. Espírito de liderança. Eu não sei. Nato. Aí eu fui o presidente da comissão de formatura, fui orador da turma. E essas coisas vão acontecendo provavelmente por comportamento. A sua postura nessas situações te colocava, né? E não apenas por conhecimento. O conhecimento técnico é necessário para você conquistar espaço, você ser respeitado. Mas a magia acontece quando você tem comportamento. Faz entregas, tem disciplina, é responsável com as coisas que você faz. Você fala uma coisa e faz. Você não engana as pessoas. Então, o comportamento, eu acho que você sempre fez grande diferença na minha vida. Naquela época do futebol, eu era um centroavante. Para quem não joga futebol, é aquele cara que está lá na frente. É o cara que está na frente fazendo os gols. E eu era muito rápido. Já diria o Skank, no centroavante o mais importante, né? Aquela música dele, aquele trechinho, né? E eu era muito veloz, né? Tanto que no colégio, quando eu fazia atletismo, eu disputava 100 metros rasos. Olha aí. E vencia aqui na cidade, vencia na escola, vencia no interior, porque era muito veloz. Isso no futebol fazia uma diferença muito grande. E todo ano, Léo, tinha os campeonatos aqui na nossa cidade. Eram, sei lá, 13, 15 times aproximadamente. E o time que vencia... O técnico desse time podia montar uma seleção da cidade, que aí ele escolhia os melhores de cada time, e esses melhores iam jogar nas cidades vizinhas. Aí a prefeitura levava a gente de Kombi nas cidades vizinhas para jogar. Todo ano eu estava na seleção. Então, e algumas pessoas diziam para o meu pai que eu tinha que jogar profissional no Rio, né? E meu pai estava empolgado aí em me levar para algum time no Rio. Mas veio a faculdade, outras coisas, e a vida foi mudando e, na verdade, isso nunca aconteceu. Por isso que eu falei, o Copa de 82 não veio, talvez por isso aí. Foi o ponto que mudou ali. Ó. Acabou não vindo e você acabou se apaixonando pelo que o seu pai já fazia? Ou foi meio que você entrou... Aconteceu o seguinte, quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu já estava trabalhando com meu pai. Eu já ajudava meu pai. Na minha cabeça... eu estava ajudando a família no negócio da família. Meu pai tinha uma lojinha pequenininha, 3 funcionários mais ou menos, e consertava eletrônicos. Então, televisão, rádio, som, rádio carro, coisa desse tipo. E eu comecei a ter formação de eletrônica. Então, eu consertava também lá, trocava componentes, esse tipo de coisa. Eu trabalhava numa oficina, com a mão suja de graxa. Numa oficina, consertando coisas, cheia de poeira, esse tipo de coisa assim. Mas o que eu não observava direito é que eu estava sendo formado como empreendedor. Porque apesar do meu pai ter aquela lojinha pequenininha, ele tinha cliente feliz, tinha cliente infeliz, ele tinha custos, ele tinha produtos para comprar, tinha margem de lucro, ele tinha que fazer um negócio, ele pagava aluguel. Ele tinha os problemas de qualquer empresa prestadora de serviço. Todas as dores estavam ali, né? E eu já estava fazendo, nessa idade, o caderninho com o dashboard, com as estatísticas dele. Então eu controlava quantas televisões foram consertadas, de que marca, que tipo de problema deu, quantos deram garantia, quantos não deram, qual técnico consertou que deu mais garantia. Eu já fazia estatísticas em papel naquela época. Então, a minha cabeça estava sendo construída. Essa cabeça mais... Para ter metodologia de administrar um negócio. Até que começaram a aparecer os computadores para consertar. Foi lá na loja que chegou o primeiro computador para você. Chegou o primeiro computador na loja. E eu comecei a olhar, o que é isso, cara? E aí eu tinha que ter um conhecimento que eu não tinha até então, porque o computador tinha memória. A televisão não tinha. O rádio não tinha. Bom, o que é memória? O que é isso? E eu comecei a estudar um pouco mais, e naquela época não tinha faculdade de informática, não tinha literatura quase que nenhuma em português, era tudo em inglês. Nem a boa biblioteca do colégio teria um conteúdo que você precisava para aquilo lá, né? A internet não tinha sido inventada, então você não tinha ninguém para perguntar. Então eu comecei a buscar livros em inglês. Tinha uma livraria no Rio de Janeiro de importados, que eu ia ao Rio, comprava algum livro e comecei a estudar sozinho. E comecei a aprender a programar sozinho. Então, a minha vida inteira, as linguagens que eu programei, eu nunca fiz curso. Eu sempre aprendi sozinho, de madrugada, tentando. Um eterno curioso. Exatamente. Dando erros e fazendo experimentos, esse tipo de coisa assim. E era trabalhoso para a época, né? Porque a linguagem era mais diferente de hoje também. Era muito mais difícil. Porque em linguagem técnica,
elas eram as linguagens mais baixo nível. Então, não eram tão arrastar componentes. Hoje, um programador arrasta um componente e o banco de dados está funcionando. Naquela época, não tinha banco de dados. Nós tínhamos que fazer o banco de dados. Construir, era uma construção, era realmente né? na unha, né? E os equipamentos não tinham recurso. Pouca memória, lentos. Então, tinha um monte de problemas. Era muito, muito complexo. Era muito difícil. E eu sou 5 anos mais velho que o Zé Ronaldo. Então, quando eu já estava gerando negócio, o Zé Ronaldo estava na fase de começar a aprender. Então, a gente tem naquela época tinha uma diferençazinha ali só por causa de idade. Entendeu? Sim, até ele comentou que ele tinha um clubinho de informática, você também tinha o seu clubinho ali, né? Que mais ou menos regulava a idade ali, né? Não era bem um clubinho, né? Não era nada formal. Sim, mas era aqueles amigos que estavam começando. Grupo de amigos entusiastas ali, né? Exatamente. Estava começando ali, não era nada formal, então às vezes eu tinha uma dúvida, ligava para um amigo lá do Rio. Paulo, o que está acontecendo? Aquele negócio aqui, essa rotina não está funcionando, cara. E ele, já passei por isso, eu tentei assim, deu certo. Às vezes ele me ligava, cara, não estou conseguindo fazer um negócio. Eu falei, faz isso, que eu acho que funciona. Era o GitHub do telefone, né? Era desse tipo. Quando começou essa parte, né, dos computadores, você chegou a pensar, tipo, será que isso aqui vai para frente, ser tão novo? Comigo aconteceu uma coisa que foi o seguinte, eu sempre quis fazer faculdade de engenharia, porque eu sempre fui muito bom em matemática, física e química, eram as matérias que eu era bom no colégio. Eu nunca gostei muito de português, literatura, não me identificava. Só que eu não consegui passar para uma faculdade federal. Na época do vestibular, eu não consegui passar para o UFRJ, para o UERJ, uma faculdade que eu não pagasse, vamos dizer assim. E meus pais não podiam pagar. Que era o sonho para a época, né? Porque a faculdade de engenharia era horário integral, eu não podia trabalhar. Eu tinha que morar no Rio, então eu tinha que ter um apartamento, tinha comida, tinha um monte de problemas que meu pai não tinha condições. Então, eu não pude. No outro ano, eu fiz pré-vestibular outra vez. Passei de novo para a faculdade particular, não pude ir. Com medo de não fazer um curso superior, eu fiz paralelo Direito em Petrópolis. E passei em 3º lugar, porque eu estava pouco preparado para engenharia, mas muito preparado para Direito. Entrei na faculdade de Direito. Isso foi um problema sério, porque aconteceu um pouco dessa sua colocação, porque eu sempre gostei de cálculo e nunca gostei de literatura e português. Fui parar dentro de uma faculdade de Direito, onde que além de português e literatura, tem filosofia e sociologia. Sim. E escreveu um livro. Aquilo era um caos. Era um caos para mim naquele momento. E os primeiros 6 meses eu dormia chorando todo dia. Porque eu ia para Petrópolis de Kombi com os estudantes, voltava à noite, chegava em casa meia-noite, 1 da manhã, dormia, 8 da manhã estava na loja do meu pai trabalhando. Então, aquilo era muito difícil. Sim. E eu fui indo até chegar um momento que, logo no 2º período, eu comecei a perceber, um dia eu abri um jornal e eu vi uma matéria falando que 8% dos brasileiros tinham curso superior. 8%. E eu olhei e falei, poxa vida, eu estou dentro de uma faculdade e estou reclamando, cara. Eu sou um privilegiado por estar dentro da faculdade. Sim. Aquilo me deu um estalo na cabeça e eu comecei a levar a faculdade a sério de uma outra forma. E foi muito importante. Porque eu acredito que a gente tem que ganhar habilidades naquelas coisas que a gente não tem de forma nata com situações como essa. Eu era um cara quadrado, lógico, o tempo inteiro sim ou não binário. E você entra dentro de uma faculdade de Direito e te dá uma capacidade do depende. Sim. Como é que se interpreta isso? Eu comecei a ganhar capacidade de comunicação. Analítica também, de uma outra forma. Participava de júris simulados, fazia muitas apresentações de trabalhos, coisas típicas da faculdade de Direito. Sim, sim. Isso foi me complementando com uma habilidade. Mas me gerou um problema, porque no meio da faculdade eu comecei a ganhar dinheiro com informática, comecei a ter clientes, aí comecei a programar e comecei a ser muito conhecido em Petrópolis como um programador, que trazia muito resultado, muito sucesso. Quando eu me formei, eu trabalhei como advogado, 2 anos. Fiz divórcios, despejo, um monte de ações. Caía naqueles processinhos mais esses que a gente iniciais, né? Vamos dizer assim, né? Que não tem tanta complexidade, você vai fazer. E só que 2 anos depois, essa interrogação ficou na minha cabeça. Porque eu estava ganhando mais dinheiro com informática do que como advogado. E a dúvida era, o que eu faço? Que decisão eu tomo? E é importante quem está nos ouvindo entender que a vida, o tempo inteiro, você vai estar na frente de
portas que você vai ter que abrir uma e fechar a outra. Sim. Você vai ter que tomar uma decisão, se você vai para lá ou vai para cá. A maioria das vezes a gente acerta. Aconteceu comigo que a maioria acertei, mas algumas eu errei. Abri a porta errada e não conseguia voltar mais, porque a porta trancou. E faz parte do crescimento também. Né? Faz parte do jogo. Mas tem que ter essa certeza, né? Que se você vai abrir uma, você vai deixar alguma coisa. Cada escolha é uma Na perda, maioria então... das vezes, você abre uma porta, entra, ela não abre por dentro. Você escolheu uma estrada. Aquilo é um problema. Então, naquela época, eu escutei muitas críticas, porque eu estava dentro de uma faculdade tradicional. Uma faculdade que todo mundo sabe o que é aquela profissão. Um advogado, pode virar juiz, pode virar promotor. Meu pai com orgulho, meu sogro, meu genro é um advogado. Não era certo, não era uma coisa certa. Aí, não era uma coisa, a tecnologia não era uma coisa que todo mundo... eu viro e falo, eu vou abandonar isso e eu vou fazer software. A família com a conclusão. O que é isso, né? Eu me lembro da avó da minha ex-esposa, falando, meu filho, mas o que é isso? Até hoje as Você pessoas faz perguntam... o que exatamente? As pessoas perguntam, acredito que até com a pandemia, o home office, né? O que você está fazendo em casa? Eu estou trabalhando, eu tô desenvolvendo algo. Mas esses momentos de decisões são muito importantes. Então. Que aí entra de novo o início da conversa aqui, que é comportamento. É muito importante que a gente treine os nossos filhos, nossos netos, as pessoas que estão dentro da organização, a ter comportamento. Aqui na Alterdata, por exemplo, eu me vejo um pouco como executivo, como presidente da empresa, e em alguns momentos eu me vejo como pai. Que eu tenho que virar para vocês e falar, cara, você está fazendo besteira. Olha o comportamento que você está tendo. Isso não está compatível com um profissional de top de linha. Você está falando que quer ser um profissional top de linha, mas esse comportamento não está compatível com isso. Porque são esses comportamentos que vão construindo a carreira. Sim. Eu vejo alguns empresários que montaram startups e quebraram. 95% é comportamento. Não é falta de mercado, não é falta de tecnologia, não é falta de conhecer aquela coisa que ele se propôs a fazer, é falta de comportamento. Uma coisa legal que eu falo isso para todo mundo e muita gente fica assim, nossa, mas ele faz isso, que no teu tempo livre você se dedica a dar palestra pro camp. Que são para jovens aprendizes. Entra uma coisa, Michele, isso aí é muito legal pelo seguinte... Isso acho que eu e meu irmão puxamos muito a minha mãe, sabe? A minha mãe tem um olhar pro social, assim, fora de série. Né? Pra você ter uma ideia, até hoje... Agora, ano passado, agora a pandemia não teve, mas antes da pandemia, eu ia ajudar minha mãe a entregar presente de Natal para crianças em favelas. A gente sempre gostou de fazer essas coisas. Ensinar os outros e direcionar o caminho das pessoas, isso move meu coração. Então, o CAMP, para quem está nos ouvindo, é uma entidade filantrópica que tem aqui em Teresópolis, que treina crianças para colocá-los no mercado de trabalho. A Alterdata tem 33 anos. Eu faço palestra lá há 30 anos. Há 30 anos, todo semestre, primeiro semestre, segundo semestre, eu estou lá indo falar para as crianças lá. Isso eu vou com um prazer enorme. Eu desmonto a minha agenda para conseguir caber esse espaço para ir para lá, porque isso me dá uma sensação de estar contribuindo para as pessoas, para a carreira, para a vida das pessoas, que para mim é muito importante. Não estou falando nem que quem não faz está errado, cada um escolhe o seu caminho, mas para mim, ajudar o social, o ambiente, a ecologia, isso me enche, eu adoro. A gente tem uma perguntinha que já chegou aqui, do Lucas Bosco. Vladimir, você acredita no modelo educacional que temos hoje para desenvolver talentos na tecnologia? Não acredito. Eu não acredito porque eu acho que os modelos atuais têm que ser reinventados completamente. Na verdade, as faculdades e as escolas, elas são preparadas para você ter resposta. E hoje a sociedade não é mais assim. Então, a gente tem que ter muito mais comportamento do que conhecimento técnico. Então, as escolas, por exemplo, quando você está hipoteticamente, fazendo uma provinha de matemática, aquele monte de crianças, o professor dá uma provinha assim, olha só, esse saquinho de pipoca, uma pessoa demora 30 minutos para comer o saquinho. Quanto tempo demora 2 pessoas para comer o mesmo saco? Uma demora 30 minutos, 2 demora quanto? Está na prova. Ele está esperando que você faça uma regrinha de 3 e você diga 15 minutos. Sob a ótica de hoje, eu quero responder 5 minutos e quero certo nessa resposta. Ué, como assim? 2 pessoas é 30 minutos, uma pessoa é 30 minutos, 2 é 5? É isso mesmo. Vai você e tua namorada no cinema comer um saquinho de pipoca e não acelera a comer pipoca, ver se ela não come tudo. Sim. Esse é o mundo de verdade. O que a gente precisa é ter pessoas adaptativas.
É pessoas que se moldam às situações que estão acontecendo, aos desafios, aos problemas. A minha vida inteira foi assim. Então, eu não espero que vocês aqui da Alterdata tenham resposta. Eu espero que vocês tenham perguntas. Eu espero que vocês questionem as coisas. Por que tem que ser assim? Por que tem que atender o cliente desse jeito? Por que não pode fazer mais rápido? Por que não pode fazer outro modelo? Será que esse modelo que está aqui está legal? Será que daqui a pouco não tinha que ter outra mesa, outra tela? Será que a câmera está boa? Será que não teria um equipamento para fazer melhor? A gente tem que questionar. As perguntas movem muito mais do que uma resposta que já existe. E a estrutura de ensino do Brasil não está preparada para isso. Então, nós vemos pessoas saindo da faculdade, crentes, que vão se tornar um Bill Gates, um Steve Jobs. Não só da faculdade. E não é verdade. Do ensino normal, né? Elas não estão preparadas. Não estão. Tudo muito pronto. Porém, né? as instituições de ensino sabem disso. Isso é uma coisa legal. Eles sabem que está errado. Até, 10 anos atrás, eu conversava com educadores, eles não tinham noção que estava errado. Para eles estava tudo certo. Hoje, eles têm a noção que está errado. Isso já é ótimo. Então a gente vê escolas de robótica, a gente vê faculdades implementando cadeiras de empreendedorismo, a gente já vê alguns movimentos acontecendo para que as pessoas abram a mente e entendam como a sociedade hoje funciona. Então, para quem está nos ouvindo, a faculdade que você tem não lhe garante sucesso. Ela é um pedaço do sucesso, ela é uma parte da sua trajetória, mas não é ela que vai fazer você decolar. Eu já tive casos aqui na empresa de pessoas falando assim, eu acho que a Alterdata está muito injusta porque eu me formei e não estou ganhando mais. Já escutei isso vendo em pesquisa. E a minha questão é a seguinte, olha só, você se formou como? Você colou como? Você estudou ou você se amparou em alguém? Você levou a faculdade de que maneira? Está lotado de alunos que se formam no curso superior colando. Sim. Ele tem um papel na mão que ele está formado. O que tem valor no mercado não é o diploma que você tem, mas é o conhecimento que você tem a partir daquele diploma. Durante a faculdade, você aprendeu uma série de conteúdos. Isso que te tornou um profissional melhor. Se você colou a faculdade inteira, isso não representa absolutamente nada. Então, o que tem poder no mercado? É o conhecimento. Se você leva a faculdade na brincadeira, você não está entendendo que aquilo ali, você está cravando um punhal no seu próprio coração. Porque ali é um ambiente para você adquirir conhecimento para o resto da sua vida. Você tem uma profissão bacana. Ali é a sua base profissional para tudo. Muitos não entendem isso. Eu gravei um vídeo, ano retrasado, sei lá, que está no YouTube, falando sobre a cola. Se a cola ajuda ou prejudica. Então tem todo um texto para mostrar às pessoas o quanto que isso é uma decisão sua, de cada um. Você pode escolher o que você quiser na vida. Mas Nietzsche, o filósofo, fala o seguinte... o mundo é do livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser na vida. A única certeza que nós temos é que você tem que conviver no futuro com as escolhas que você fizer no presente. Sim. Quer escolher colar tudo? Pode escolher. Decisão sua. Quer escolher ser um alcoólatra? A escolha é sua. Quer escolher usar drogas o dia inteiro? A escolha é sua. Você pode escolher o que você quiser. Mas agora, as consequências vão vir. As consequências vão vir. Vai bater na sua porta em algum momento. Né? Legal a gente trazer essa parte do conhecimento, porque, ao meu ver, o empresário ele não é feito só da parte do estudo. É também feito de várias áreas do conhecimento. E você gosta muito de viajar, você gosta muito de se aventurar. Ai, meu coração, eu falo porque eu zelo muito pela sua vida. O pessoal até ri bastante. Você gosta de fazer trilha, você gosta de fazer viagem. Conta um pouquinho dessas viagens pra gente. Tem pouquinho mais imagens aqui. Tem algumas fotos, né, Léo? Tem. Um pouquinho das aventuras. Essa foto foi pescaria na Amazônia. Na Amazônia, lá eu tava brincando lá, que eu peguei um peixinho pequenininho lá, os amigos estavam brincando comigo. Que raio de peixe você pegou? É pequenininho. Mas essas aventuras, para mim, é tudo parte de um aprendizado, sabe? Eu gosto de fazer coisas que me desafiam. Eu gosto de fazer coisas complexas. Então, com 11 anos, talvez até menos, acho que uns 10 anos, eu gostava de jogar xadrez. Eu participava de clube de xadrez. Então, eu nunca gostei de joguinho de sorte. Carta, por exemplo, não gosto, não me identifico. Joguinho que tem dado, assim, não. Agora, você gosta de ter a cabeça pro jogo, né? War. Adoro War. Que te faça pensar, né? Você tem que raciocinar a saída. Né? Então, o xadrez
que é uma coisa que você... Se você perder, porque você é ruim mesmo. O cara é melhor que você. Não tem... Então, eu sempre gostei disso. Então, no lazer, eu gosto de situações como essa, que você está em contato com a natureza, ao mesmo tempo, foi difícil chegar nesse lugar. Foi desafiador, com o carro, um ambiente complexo, que você tem que estudar, que equipamentos tem no carro, que caminhos, que buracos você vai vencer, que rios tem que ultrapassar, será que passa, não passa, o que você estuda, como é que você faz? Então, essa maneira de ser desafiado é uma coisa que para mim é muito importante. Isso eu acho que ajudou muito na Alterdata desde o começo. Porque quando eu trabalhei como um programador freelancer até os 25 anos. Então, a Alterdata foi fundada quando eu tinha 25. Então, até ali, eu comecei a observar que eu precisava de outras habilidades. Eu estava sendo desafiado para vender software, eu não sabia vender. Então, eu tinha que aprender. Eu estava sendo desafiado a falar em público e eu não sabia, eu tinha que aprender. Eu tinha que liderar pessoas, eu não sabia, eu tinha que aprender. Então, o que é importante a gente tirar de observação na carreira é que a nossa carreira, ela não é linear, como se fosse um gráfico. Ela não é um gráfico em linha. Ela se parece muito mais com uma escada. Cada degrau desse é uma habilidade que a gente vai adquirindo. Só que essa habilidade, muitas pessoas acham que vai acontecendo do nada. Não. As pessoas que são planejadoras, ela acontece de forma planejada. Eu me lembro, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha uma lista em papel, naquela época eu não tinha celular, em papel, anotado todas as minhas deficiências. Eu sou ruim nisso, eu sou péssimo naquilo. E eu botava data para mim. Você vai resolver isso aqui? E eu falo para mim mesmo, você vai resolver isso daqui a 6 meses, isso daqui a 2 meses, isso daqui a 1 ano. Eu estabeleci objetivos para ir vencendo essas etapas. E toda vez que o problema era muito complexo, aí que eu gostava mesmo. Porque eu notava que esse problema complexo era um problema do segmento inteiro. E se era do segmento inteiro, quanto mais ágil eu fosse em adquirir aquela competência, melhor. Sim. Essa foto que você está mostrando aí, por exemplo, foi um negócio muito legal. Foi uma expedição de jipe pela Transamazônica. E tinha não sei se era 13 ou 15 jipes. Teve dias e dias sem sinal de celular no meio da floresta. E nós tínhamos parado o carro aqui num local para tomar um café, fazer um xixi no bar lá. E veio uma tribo de índios falando a língua deles, que a gente nem entendia o que era. Sim. Pedindo coisas, biscoitos, umas coisas que a gente tinha no carro, nós fomos dando para eles e tirei essa foto, que é uma foto lindíssima. Minha mãe tinha me dado umas bonecas para dar de presente para umas crianças, e aqui a Cláudia pegou e deu uma boneca lourinha para uma índiazinha, e a índia nua, com aquela boneca. A foto é a coisa mais linda, linda. Com a bonequinha lourinha e ela com aquele cabelinho pretinho, espetacular. Então, coisas desse tipo a gente vê, e é possível ver, quando você tem hobbies, quando você tem prazeres, que não é muito padrão, né? As pessoas às vezes ficam comentando comigo até de viagens, falam, Jimmy, soube que você viajou para a África. Falei, eu gosto disso. Não foi para Paris, não. Não, Paris é outra coisa, é outro tipo de viagem. O que eu curto são viagens culturais, são coisas para você aprender algo. Então, eu já estive na Tailândia, que você vê coisas em Bangkok. Você gosta de fazer viagens diferentes? Diferentes. Raramente eu estou indo para o mesmo lugar. Raramente. Muito difícil. Tem que ter uma imersão, né? Tem que ter algo... Paris eu já fui muitas vezes porque minha filha mora lá e tal, mas eu gosto muito quando você vê coisas diferentes. Aí que eu acho que a gente está aprendendo alguma coisa e retorna de uma viagem dessa com a cabeça aberta, com novos conceitos. Nunca é simplesmente para estar lá, não. É para você estar observando e aprendendo algo, né? E dá para ver que você curte muito a questão de estar na natureza, né? Gosto. As suas viagens tem essa pegada mais de proximidade com o meio ambiente, pensar na preservação de alguma forma também, né? Exatamente. As viagens para grandes centros econômicos, falar Londres, Paris, Nova York, é algo pontual. Por exemplo, eu tive agora, nesse ano, num evento em Nova York, eu fui para um evento. Então, estava em Nova York, você passei um pouquinho e tal, mas... não é o que me apaixona. Não é a sua semana de férias, você não escolheria Nova York. O que me apaixona é essa foto aqui. Isso. Essa foto aqui é recente, né? É recente, semana retrasada. Essa foto é impressionante, porque é um glacial. O Perito Moreno? É o Perito Moreno, em El Calafate, na Argentina. E é um dos maiores glaciais do mundo. Então, um negócio
totalmente fora do padrão. Sim. É algo que a gente não está acostumado a ver em lugar nenhum. Você vê essa camada, essa parede de gelo ali, tem uns 70 metros de altura, e você vê a distância que ela tem aqui, é uma coisa simplesmente deslumbrante, né? E nessa região tem toda uma preocupação ecológica aqui, que é muito bacana. Sim. Como é que os barcos fazem, como é que descartam lixo, como é que eles controlam os animais que tem na natureza. Então, é muito legal essa preocupação e contribuir com a sociedade de alguma forma. Então, da mesma maneira que eu me preocupo em capacitar jovens carentes, ajudar a sociedade a se desenvolver, eu acho que a preocupação com a ecologia é parte da nossa obrigação, né? Então, É engraçado que muita gente em Teresópolis, ou muita gente não sabe que o prédio da Alterdata tem essa preocupação, né? tem, todo. A gente fez aquela apresentação da semana para o pessoal da Startup Candy e eles não sabiam que a Alterdata tinha preocupação com o prédio, com a captação da água da chuva, com o ar-condicionado. Eles ficaram, assim, maravilhados. Exatamente. Nosso jardim verde, para diminuir calor, a usina de tratamento de esgoto que tem aqui e joga nosso esgoto 95% limpo para a rede pública. Então, todas as preocupações são importantes. Eu me lembro, Michele, quando nós construímos esse prédio, o prédio novo, e a calçada, colocamos sinalização de deficientes. Foi o primeiro prédio da cidade a ter sinalização de deficientes na calçada. Alguns amigos meus me criticaram. O que é isso, cara? Você está fazendo uma calçada, gastando dinheiro... Estava gastando muito. Gastando dinheiro, fazendo uma calçada diferente. E não vai passar nenhum cego aí, não. De usar essa expressão. Não vai passar nenhum cego aí, não. E a minha resposta para eles era o seguinte, cara, eu não estou preocupado se vai passar um deficiente visual ou não. Eu estou preocupado em estimular você a fazer a mesma coisa na tua loja. Sabe aquela loja, aquela calçada toda esburacada na frente da sua loja? Que não é vergonha pra nossa cidade. Você tinha que ter vergonha. Teus filhos deviam ter vergonha de você. Eu falo assim mesmo, meus amigos. Pelo amor de Deus, cara. Você é parte... Usar aquele azulejo de calçada de Copacabana mais barato que você tem. só pode escorregar e tudo. Você é parte da responsabilidade de melhorar o ambiente, cara. O empresário, ele é inspirador para sua equipe. Se você é um mau empresário, você está gerando... colaboradores que também vão ser ruins para a sociedade. Sim. Então você tem toda uma visão para melhorar o ambiente todo, que você é parte de pai. Eles estão te olhando o que você faz, cara. Você deixa a calçada toda esburacada, ele também vai deixar na casa dele. Então, eu acho que essas preocupações fazem a diferença enorme, cara. Nem todo mundo concorda com isso, mas é o que eu acredito. Porque o cego não vai andar ali, não é porque ele não quer, porque talvez não seja acessível para ele. Lógico. Então, lógico. Pequenas atitudes é que tornam o todo completo. Né? Exatamente. Nenhum incêndio começa grande. Você tem que começar ali pequenininho, nas pequenas atitudes. E essa é uma pequena atitude sua de formiguinha, né? Essa foto aqui é bem curiosa. Você pegou isso aqui, deve ter pego lá no meu Facebook. Foi. Porque essa foto aqui, eu moro num bairro que tem umas casas bacanas, tem umas pessoas bem legais, mas próximo à minha residência tem um bairro aqui que é um bairro mais humilde. O Caleme é um bairro mais simples e parte desse bairro joga um lixo em cima de nascentes. E eu não consigo me conformar com isso, cara. Eu me debato demais com isso. E final de semana eu tô assim, ó. Eu tô lá catando lixo. Esse lixo que tá ali não é meu, não. É desse bairro. Eu tô catando lixo deles, que eles jogam ali, tô catando para virar. E faço questão de botar nas redes sociais. Quando eu botei essa foto aqui, a presidente da Associação dos Moradores lá falou para mim, você não sabe como essa foto me ajudou, porque as pessoas pensam que o maior empresário da cidade não está preocupado com isso. E eles vendo você catando o lixo deles, isso deu vergonha para algumas pessoas. Eu falei, muito bom, é isso que eu quero. Eu não preciso ficar fazendo discurso para eles que o mundo é melhor, que tem que mudar. Eu quero que ele se sinta desconfortável. Sim. Tá desconfortável, tá jogando, o empresário que é o mais importante na cidade está catando. Então isso aí tem que te trazer uma consciência para os filhos, para todo mundo que está em volta, que a gente pode fazer uma sociedade melhor. A gente pode puxar até o gancho, né, Vladimir? Porque você já foi convidado para ser candidato a prefeito da cidade. Várias vezes. Várias vezes, várias né? vezes. Então, assim, não necessariamente você precisa ser prefeito da cidade para ser exemplo para a cidade. E às vezes até como empresário você consegue mais coisas do que como um prefeito, pelo exemplo, né? Eu não sou um político, né? Eu nunca atuei na área política, mas as pessoas já me pediram várias vezes. Então, vários partidos e tudo. Mas eu acho que eu ajudo mais com ações assim, mais no back-office, mais ali nos bastidores, né? Então, podendo contribuir, dar ideias para o prefeito, poder sinalizar coisas. A prefeitura atual me escuta muito.
Então, a gente está sempre pedindo opinião de certos movimentos que a prefeitura está fazendo. Eu acho que isso eu ajudo. E para poder melhorar um pouco o ambiente todo que tem aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, Sim. tem coisas sensacionais e tem um monte de problemas. E como é que o Vladimir arranja tempo para tudo isso? Ajuda a sociedade, ajuda perto da casa dele. O Vladimir viaja, o Vladimir é empresário. Como é que... eu sei que você tem até a palestra de gestão do tempo que está na rede social, mas como é que o Vladimir administra tudo isso? Uma das coisas importantes nas pessoas de alta performance, independente do que ela faça, às vezes é um atleta de alta performance, todo mundo de alta performance, uma das essências que é muito parecida, independente da função, é a gestão do tempo. Como que você administra o seu tempo no dia a dia, de tal forma que você consiga fazer movimentos, priorizar coisas, definir o que é importante naquele determinado momento. Eu, por exemplo, faço palestras aos montes, a maioria à noite. 90% à noite. Não me atrapalha zero no trabalho. Zero. Se ela começasse a me atrapalhar durante o dia, eu não faria. Porque a empresa é prioritária. Então, você tem as prioridades do que é importante. Enquanto alguns preferem ficar à noite vendo novela, eu estou priorizando outras coisas. Então, à noite, eu estou falando para um público grande, difundindo a marca da companhia. Então, quando a disciplina, por exemplo, de gestão do tempo é muito importante. Michele, eu sou do tipo que o meu e-mail está organizado de um jeito que me dá produtividade. Então, os e-mails, por exemplo, que são @alterdata, caem numa caixa diferente dos e-mails de clientes, por exemplo. O spam já cai em outra. Tem toda uma dinâmica e eu já sei a ordem que eu vou ler as coisas para dar velocidade. Então, eu leio e-mail muito rápido, porque aquele monte de e-mails que não são importantes vão ficando para trás. Já tem uma dinâmica para isso. A maneira de ter reuniões. Eu me lembro, com 20 e poucos anos, eu estava estudando técnicas de reuniões. Você já participou de reuniões na minha sala que a gente combina 3 horas. 3 horas começa. Está faltando alguém, vai começar a reunião. 3 horas é 3 horas. Sim. E vai terminar às 4. Ah, mas faltou um assunto. Acaba às 4. Você não planejou a reunião direito. Então, o meu papel é ir disciplinando as pessoas para entender que todo mundo tem compromisso. Todo mundo tem responsabilidade de horário. Então, isso vai mudando tudo. O horário, por exemplo, que eu começo o trabalho. Eu me lembro quando eu estava morando no Rio, e morei 10 anos no Rio, e trabalhando em Teresópolis. 8 horas da manhã eu estava dentro da minha sala aqui em Teresópolis. Nós somos a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Então eu estava 8 da manhã aqui e tinha funcionários aqui, moram na mesma rua da empresa, que chegavam atrasado todo dia. Isso eu comento com todo mundo. Até o senhor Lamir, eu falo para todo mundo. Gente, o Vladimir, não sabe, é o pai do Vladimir, É, né? o pai do Vladimir. O senhor Lamir, o Vladimir e o José Ronaldo. Eles estão aqui na empresa às 8 horas da manhã todos os dias. Eles não chegam 8h01 ou 8h05. É 8 horas. Se ela começa... Então, além, o Vladimir falou assim, eu sou pai. Às vezes, não. Às vezes ele é professor. Ele ensina a gente. Não é só... ele ensina que ele não é só dono da empresa, né? Ele ensina a ter assim, olha, eu tô aqui junto com vocês. E, na verdade, Michele, essa questão de estar no horário, isso otimiza tempo. Porque se eu chego 9, o que eu estou fazendo de 8 às 9? Eu poderia estar produzindo. Eu poderia estar fazendo alguma coisa. E a outra coisa é a preocupação com produtividade. Então, sempre que eu estou fazendo algo, eu estou preocupado com o tempo que eu levo para fazer aquilo. Então, por exemplo, eu escrevo muitos artigos para revistas. Até hoje, muitos. E as revistas me pedem coisas, eu estou sempre escrevendo. Eu fico pensando quanto tempo eu demoro para escrever uma página. Eu tenho isso controlado. Quanto tempo? Para saber se eu estou melhorando o meu processo, se eu estou mais ágil. É o tempo inteiro medindo. A Alterdata inteira, desde a fundação, estou observando a produtividade de tempo. Porque qualquer perda de tempo que a gente tenha, isso está recaindo no resultado financeiro da companhia. Às vezes é mais pessoas que precisa, às vezes o caixa precisa de mais recursos. Então, quando você começa a ser detalhista com questões de tempo, você começa a melhorar uma série de coisas que está à sua volta, né? Então, eu acho que a priorização é muito importante. E, por exemplo, aquela foto que você mostrou da Argentina ali, foi na semana retrasada. Eu tirei uns dias de folga e isso aqui foi planejado, porque eu fiquei 5 dias fora da empresa. Porque eu fui num sábado, voltei no outro domingo. Perdi 5 dias só de trabalho.
E lá, teve um dia lá que eu estava meio de bobeira, fui acessando e-mail, dando uma olhadinha, eu passei de barco. Você me respondeu. O barco estava entre uma posição e outra, eu estava lá respondendo. Coisa assim, não me atrapalhou em nada, não deixei de dar atenção para a esposa naquela hora, e você já foi otimizando as coisas. Sim. Então, quando eu planejo uma viagem, a cabeça está pensando na gestão do tempo. Para que de tal forma que a gente consiga ter lazer, dê atenção à família, ao mesmo tempo que você está sendo produtivo. Né? Então, é muito importante isso. E às vezes a gente vê empresários reclamando do time e ele próprio não gere o tempo dele. E isso é muito ruim. Uma empresa desse tamanho como a Alterdata está hoje, com 2.500 pessoas, eu tenho que estar disponível para as pessoas. A Michelle tem que me acessar perguntando coisas, o Léo tem que me acessar perguntando coisas. Eu tenho que ter tempo para responder. Se eu começo a não responder, vocês vão demorar a fazer as coisas. E isso a empresa inteira perde eficiência. Né? Então, isso é um elemento bem importante de ser refletido, porque faz toda a diferença. E dentre todos os desafios que uma empresa do porte da Alterdata enfrenta, ela ainda assim manteve um crescimento constante sempre ao longo dos anos. Né? Isso é uma coisa até que comenta-se muito, né? Que a empresa sempre teve em crescimento, né? Ao longo desses anos todos. Estar preparado para os desafios, aproveitar as oportunidades quando elas chegam, quando elas vão chegando, vão surgindo, foi um fator determinante para esse crescimento constante? A Alterdata completou ontem 33 anos. Né? Em 33 anos, nós nunca deixamos de crescer. Todo o faturamento de um ano, ele é superior ao ano anterior. Às vezes mais, às vezes menos, mas é sempre superior. Sempre positivo. E esse crescimento, ele não acontece por acaso. Ele é uma preparação antecipada. Então, todas as vezes, até hoje na Alterdata é assim. Quando a gente vai mudar, por exemplo, um setor, e a gente cria um método novo. Sei lá, o marketing vai trabalhar diferente. O marketing tem 10 pessoas, hipoteticamente, vamos fazer uma mudança. Na cabeça nossa é o seguinte, essa mudança suporta se o marketing tiver o triplo do tamanho? Aí, não. Com 30 pessoas não vai dar. A metodologia não vai funcionar. Então não tá bom. Então vamos planejar de novo para preparar aquele setor para um próximo ciclo. Por que isso para a gente é muito importante? Porque a gente tem que estar pronto lá na frente. Eu não posso, por exemplo, virar para você e falar assim, Léo, eu vou precisar de um profissional que fale russo aqui na empresa daqui a 5 anos. Então você começa a fazer um curso que daqui a 5 anos eu vou precisar de você falando russo. Sim. Não é assim que funciona. Na verdade, tem mais chance de eu chegar para você agora e falar assim, Léo, tô precisando de um líder, um executivo em Moscou. Você fala russo? Não falo. Perdeu a chance. Michele, você fala russo? Falo. Então é você que vai. As oportunidades, elas vão acontecendo no nosso setor com tanta velocidade que não dá tempo de você se preparar. Você que está pronto antes. Então, o que eu sempre fiz na minha vida, desde garoto? Eu tô sempre aprendendo uma coisa nova. Para quando aquela oportunidade acontecer, eu já estou pronto. Sim. Então, por exemplo, eu comecei a estudar oratória e expressão verbal quando eu tinha 19 anos, 20, 21, fui me preparando. Aí quando chegou eu estava com 26 anos, eu estava falando para 1.000 pessoas. Ninguém da nossa área fazia isso, porque todo mundo da área de TI era nerd. Nerd é aquele cara que é ele e o computador. Você der um microfone, ele dá diarreia. Então já no comecinho da Alterdata você já tinha essa pegada. Já tinha essa pegada. Então, sempre se preparando antes. Para quando a oportunidade acontecer, a gente está pronto. Isso foi assim com liderança, isso foi assim com conhecimento financeiro. Eu me lembro a época que a empresa começou a ter mais clientes, começou a ter mais dinheiro. Eu comecei a devorar livros dessa grossura assim, de finanças. Para entender tudo, como é que eu vou administrar aquela coisa ali. Porque daqui a pouco eu vou ter problema de caixa. E o que é caixa? Aí é isso, faz assim, faz assim. Aí comecei... Quando a empresa começou a ter um faturamento mais alto, eu já estava pronto, eu já sabia. Então, essa maneira de pensar, essa dinâmica de pensar, faz uma diferença absurda. Então como é que a gente vai saber o que acontece no futuro? Eu já escutei essa pergunta um monte de vezes. Então tem que se preparar. Eu estudo hoje culinária, o inglês, alemão, eu estudo finanças. O que eu tenho que fazer? Qual é a magia? Né? Para a gente entender o que você tem que acontecer no futuro, o importante é você estar antenado no presente. Então, por exemplo, se hoje
Se você chegar em casa e ficar vendo novela todos os dias, você não vai entender o que está transformando na sua profissão. Sim. Se você não lê um livro a respeito, não vai a um congresso, não assiste um conteúdo no YouTube que tem a ver com a sua profissão, se você não está se envolvendo com as transformações, você não consegue enxergar. A sociedade que a gente vive hoje, Léo, e desde da origem da Alterdata sempre foi assim, e hoje está mais acentuado, o risco que a gente mais corre é você não ter a consciência de uma coisa que você tem que saber. É quando você não sabe que você não sabe. Aí é um problema. Sim. Vamos dar um exemplo. Eu sei que existe um país chamado Alemanha. Número 1. Número 2. Eu sei que nesse país se fala alemão. 3. Eu sei que eu não sei falar alemão. Eu sei que eu não sei. Se eu sei que eu não sei, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um curso, eu vou contratar um cara que fala alemão, eu vou fazer alguma coisa. Qual é o problema hoje? É quando você não sabe que não sabe. Tem uma coisa mudando na tua profissão e você não tem consciência que isso está acontecendo. Aí sabe quando que você vai se preparar? Nunca, porque você não tem essa consciência. Agora, quando eu sempre li muito, então eu via uma coisa em transformação, que ia acontecer daqui a 5 anos. Aí quando eu via aquela coisa, eu começava a estudar um conjunto de coisas. Umas davam certo, outras não, mas eu estava me preparando. Aí quando chegava lá na frente, caramba, esse cara sabe pra caramba desse assunto. Eu já estava estudando há 2 anos atrás. Já foi se norteando por aquela coisa. Já escutei muito as pessoas falarem assim, porra, cara, você dá a maior sorte, né? Sorte, cara? Porra, é preparação, cara, Palestra entendeu? do metaverso de Vladimir esse ano. Ué, já tem palestra de metaverso? O Vladimir pode falar sobre isso? Pode? Já, Devorei. Já fala, né? Já fala sobre Devorei livros de metaverso. Lá nos Estados Unidos assisti um monte de palestras sobre metaverso. Entendeu? Eu me lembro quando a internet começou, cara. A internet surgiu. O que é isso, cara? Eu comecei a devorar livros. Antes com o próprio computador, né? Aquele aparelho, o que comecei é isso a devorar aqui, né? livros em inglês daquele troço. O primeiro site da Alterdata quem fez foi eu. Porque eu gosto de fazer a coisa. Então eu fiz o primeiro site daquele jeito meio amador, porque eu não sou designer, meio amador, mas eu entendi o que era. A empresa foi inserida nesse contexto, ganhou dianteira em frente aos concorrentes, que já estava fazendo uma tecnologia nova. É isso que a gente tem que fazer. Isso vale para qualquer profissão. Isso é comportamento, que eu acho que é muito importante na trajetória, na carreira de todo mundo, né? Sim. E até aproveitando o ganchinho você puxou um pouquinho do passado, a gente tem uma foto aqui muito curiosa de um software, o primeiro software contábil feito pela Alterdata. Temos aqui a imagenzinha do disquetinho, né, de instalação, para quem é dessa época. E conta pra gente um pouquinho dessa foto especificamente aqui. Essa foto é bem legal, porque esse software aqui é o software de contabilidade que eu construí, né? Naquela época, quando a Alterdata foi fundada, até essa data eu fazia sistema para um monte de empresas. Eu era um freelancer que era contratado para fazer software para uma clínica odontológica, para uma empresa de seguros, para fábricas, para estoque, finanças. O que a pessoa quisesse me pagar, eu fazia, né? Eu estava contratado construindo software sob encomenda. Quando a Alterdata surgiu, a cabeça já era a gente ter produtos padronizados, ter produtos padrões para determinados mercados. Certo. Zé Ronaldo ficou incumbido de fazer o departamento pessoal e eu fiz a contabilidade, que é essa aqui. Esse software é um software feito em Clipper e foi um sucesso violento. A gente tinha muitos clientes com esse produto e era um produto super estável. Os clientes nossos mais antigos, se assistirem esse vídeo, vão ter um pouco de nostalgia em função dessa interface aí. Em nostalgia, Léo, podia puxar uma nostalgia que vai estar muito presente aqui no prédio da Alterdata, a foto dos equipamentos que vão estar expostos aqui, né? Tem a ver com, com essa época muito a ver aqui. com essa época. E a embalagem nova, e esse software, essa foto não é antiga, não. Ele é recente. É recente, né? Esse que era o grande spoiler que eu estava evitando daqui. Pois é, porque um colaborador nosso esteve num cliente aqui na cidade e viu, um funcionário mais antigo, ele viu a tela e falou assim, o que é isso? Você está usando esse sistema ainda? Porque isso aqui é DOS, na época que o Windows não existia. E São o cliente, 28 anos atrás que esse software foi feito e hoje não, estou usando até hoje. Eu não uso para as coisas que tem SPED, o E-Social e essas coisas todas mais modernas, não usa. Mas para alguns clientes que não têm essa exigência,
ele usa até hoje. Ou seja, o aplicativo Que tá dando certo, ele não mudou de jeito nenhum. Ainda atende, de uma certa forma, um nicho específico, né? É. Deixa eu achar aqui, ó, a parte do seminário, eu vou achar aqui a foto dos computadores aí, ó. Essa aqui é bem legal, porque é uma foto recente do museu, né? Que nós estamos construindo. Então, aqui tem uma série de equipamentos antigos que nós estamos colecionando já tem uns 8 anos aproximadamente. A Michelle, acho que até mais um pouquinho, né? É um pouquinho mais, porque quando eu veio em 2011 para cá, a ideia era até um museu mais com quadros, né? Uhum. Aí depois a gente foi mudando o conceito de quadros para equipamentos e vocês já tinham alguns pequenininhos que ficavam numa mesa Exatamente. do refeitório. 8 a 10 anos, talvez. Mas o importante do museu, nós estamos preparando ele agora, vai ser inaugurado daqui a alguns meses, e está sendo adesivado agora, colocou na parte audiovisual. A intenção é ajudar a educação e cultura da nossa cidade. A ideia é trazer escolas públicas para as crianças verem a evolução da tecnologia, vai ver os equipamentos, que tem equipamento aqui com 40 anos, e o que aconteceu nesse processo de evolução. Sim. Por que lá atrás os professores usavam mimeógrafo para fazer provinha, e como é que isso aí mudou para um outro equipamento, e mudou para outro, e mudou para outro, até chegar aos equipamentos atuais? Como é que os telefones surgiram e se transformaram num computador portátil? O que era um telefone antigamente, hoje é um computador que está no nosso bolso. As agendas. As agendas eletrônicas. Até esse aqui, esse na frente da minha perna, ali perto do meu pé, é um telejogo, que é da Philco, um dos videogames mais famosos da época. O que aconteceu? Ele não tinha nem joystick. Então, como é que essas evoluções aconteceram? Para estimular as crianças a entenderem que a profissão de tecnologia é bacana, o Brasil precisa de profissionais dessa área, que está carente de bons profissionais, e isso é possível a gente adquirir esses conhecimentos, não imaginando que é uma coisa do outro mundo, fazer software para a NASA, para levar o homem à Lua. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa palpável e concreta, ter uma profissão bacana na área de tecnologia, né? E bom que a criança é tudo muito lúdico, né? Então, exato. Você já inserir esse pensamento tecnológico nelas, né? Isso. Essa timeline, essa história, né? Para elas entenderem de onde veio, né? Daquele aparelhinho que ela tem na mão hoje, né? Inclusive, o que a gente está construindo nesse momento é uma timeline. Atrás dali de mim, aquela parede branca, ali vai entrar uma linha do tempo. E essa linha do tempo vai pegar desde do ábaco. Como é que os pré-históricos faziam conta. E como é que veio evoluindo as primeiras máquinas de calculadora mecânicas que surgiram, como é que as navegações começaram a usar alguns equipamentos, como é que veio chegando, evoluindo a Revolução Industrial, que contribuiu para a evolução de uma série de equipamentos. Quem foram os cientistas que tiveram nesse processo? O Alan Turing, que foi muito importante, fazendo uma máquina que era eletromecânica, mas na verdade era um computador para interpretação de código. Ele é hoje o pai da computação, né? Tem um monte de coisa bacana que vai entrar num painel aqui atrás daqui onde eu estou sentado. E sabe o que é legal, Léo? Que vai ser duas visões do museu. A visão da criança, que estou descobrindo esse mundo, e a nossa visão, que tipo, que saudade. Gente, eu já usei isso, porque está sendo muito legal, né? A gente está tendo a visitação de algumas pessoas mais antigas e cada tem gente que se emociona, né? Não, quase chora dentro do museu. Nossa, bip. Nossa, eu já usei isso. Eu consegui agora, semana retrasada, antes de eu tirar férias, eu consegui um telex. Olha aí. Porque o telex, ele é a vovó do fax. Então o telex foi destruído pelo fax e o e-mail destruiu o telex. Eu destruí o fax. Então é uma sequência. Como é que essa coisa aconteceu ao longo do tempo? Isso que eu acho bacana as pessoas entenderem, porque nada que existe hoje nasceu do nada. Ela foi fruto de um processo evolutivo. Sim. E quer aproveitar e dar um recadinho sobre essa embalagem aqui que a gente conversou? Pois é, rapaz. Isso aqui é algo bem bacana, que eu queria pedir ajuda aos clientes antigos da Alterdata, porque nós estamos fazendo um museu. Essa embalagem foi muito famosa, ela é colorida. Aqui na foto que nós temos é preta e branca. Infelizmente, aqui na Alterdata nós não temos nenhuma dela. Mas certamente alguns clientes têm. Eu queria pedir aos clientes que por acaso têm uma embalagem dessa, que doe para o museu. Isso. Que doe para o museu, porque é uma parte da nossa história e infelizmente nós na época, por não sei qual razão,
nós não guardamos nenhuma aqui e seria muito bacana se estivesse no museu. Com certeza. Então, pessoal, vamos procurar aquela caixinha perdida no armário, aquela caixinha perdida no escritório, que nossos clientes antigos vão ter. Entra em contato com o setor de marketing aqui com a Alterdata, que a gente vai manda aí, inbox no Instagram, manda pra gente, onde for, manda pra gente que a gente dá um jeito. Isso aí. E temos muitas aqui, voltando um pouquinho da parte de eventos que você lá atrás começou, né? Aqui foi muito bacana, é muito bacana essa foto, porque ela representa um monte de coisas, né? Porque eu me lembro quando a Alterdata era pequenininha, que a gente acreditava que a gente podia sair da nossa região aqui e conquistar o país, né? A maioria das empresas aqui da região só enxergava a rua que ele trabalhava, o bairro. A gente já enxergava que a gente podia fazer coisas além. Então, a empresa é de 89, em 90... Temos fotos da época aqui também, aqui, ó. Então, essa foto aqui é antes da Alterdata. Antes ainda? É antes. Essa é antes da Alterdata, a Alterdata não existia aqui, é um cliente em Petrópolis, um dos primeiros clientes meus, esse é um CP500, uma máquina de 8 bits, não tinha HD, trabalhava só com disquetes, e era uma seguradora. Eu fazia software para controlar seguros, vencimentos de seguro. Naquele período você fazia software específico para empresas. Mas aquela anterior era quando a gente começou a acreditar no processo de expansão. Então a gente começou a participar de muitos eventos nacionalmente. Então esse aqui, por exemplo, eu não sei onde ele é em Pernambuco. É uma convenção em Pernambuco. Mas tinham eventos como esse no Brasil inteiro. Muitos eu estava palestrando, levando o nome da empresa como empresa de tecnologia. E muitos eu estava no stand, participando do stand, vendendo produtos. Então tem centenas de fotos de eventos dessa época. Já carregou muita caixa, né, Vladimir? Já botei pra carregar muita caixa. Muito. E os eventos foram crescendo, né? Porque até você tem participação como diretor, como conselheiro em diversas instituições, né? E essas instituições também te convidam para palestrar, né? Porque... Temos aí essa foto da Firjan, por exemplo, né? Essa é mais recente, deve ter uns 3 ou 4 anos. Então é muito comum, muitas organizações usar essa experiência nossa. Então, eu sou conselheiro da Firjan, eu sou diretor do Sindicato Patronal das Empresas de Tecnologia do Estado. Então, eu estou sempre inserido. Já fui diretor da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Estou sempre inserido em grupos, porque isso é bom para a empresa. Sim. A da Empretec a gente já mostrou? Vamos mostrar. Difunde marca, mas tem uma outra coisa importante nesse contexto que tem a ver com preparação de carreira. Porque quando você está inserido nesses grupos, você cria network. Você abre a tua cabeça para um mundo que você não está acostumado. Se eu andar sempre com as pessoas que pensam igual a mim, eu evoluo pouco. Sim. Agora, quando eu estou inserido num grupo que pensa diferente, na Firjan eu estou num grupo sentado com diretores de fábricas, gente que tem multinacional, e eles estão falando coisas que às vezes eu não entendo. E quando eu não entendo, eu estou anotando. Eu posso não entender, baburra eu não sou não, eu aprendo. Eu começo a pesquisar no mesmo dia aquele assunto, então aquilo me desafia a aprender coisas novas. É muito importante que a gente entenda que você tem que estar em grupos diferentes de você. Isso acelera o processo de se aprender coisas novas, né? E isso também conta bem da oportunidade, né? Então, estar ali, estar preparado para aquele momento, né? Exatamente. E até tem uma história curiosa sobre, como ela falou, o Empretec, né? Que junta um pouco do conhecimento, de estar presente e um pouco do estar preparado, né? O Empretec, para quem não conhece, é um curso de empreendedorismo que aqui no Brasil é praticado pelo Sebrae. Sim. Bem antigo, tem mais de 25 anos, mas ele não é do Sebrae. Ele é um curso da ONU, internacional. A ONU pratica em 50 e poucos países e no Brasil o Sebrae tem o direito de praticar e paga royalties para a ONU por isso. Sim. Eu fiz o Empretec em 1999. E em 99, a empresa tinha 110 funcionários naquela época. Eu comecei a ser usado pelo Sebrae como case. Então, o Sebrae me convidou muitas vezes para fazer palestras no Brasil inteiro para falar qual é o impacto disso, como é que os comportamentos influenciaram na companhia tomar alguns rumos. E essa foto é bem bacana porque... Quando você vê que está 30 aqui, ó. Sim. Esse 30 foi uma festa da ONU internacional, comemorando 30 anos do Empretec no mundo. E 25 anos do Brasil. Isso 30 em 99, então já temos aí mais... Não. Já 99 é quando eu fiz o curso. Sim, ok. Essa aqui foi em 2018. Então essa é recente. Essa foi recente, 2018.
estava completando 30 anos no mundo. E aí a comemoração foi um congresso no país que foi o primeiro país a ter Empretec, que foi a Argentina. E aí a ONU me convidou para fazer uma palestra lá na Argentina sobre o Empretec. Por que uma empresa que, quando fez, tinha 110 pessoas, hoje tem milhares de pessoas trabalhando? O que aconteceu nessa trajetória? Sim. Então, eu fui contar o case da Alterdata num congresso internacional. Foi muito bacana. Isso gerou uma visibilidade incrível para a companhia. E a gente não podia perder a oportunidade de estar num momento desse, num local desse, difundindo a marca da empresa. Então, foi bem legal, cara. E tem até algumas fotinhas desse momento aí também, né? É o mesmo evento. Mesmo evento, né? É. Muito bom. E aqui voltamos um pouquinho agora para a parte de lazer, uma coisa que a gente não comentou, de uma questão que você, em casa, você desenvolveu uma compostagem para você, né? Foi atrás Minha cabeça, cara, é sempre tentando pensar num jeito de melhorar na sociedade, né? Eu acho que ele fica em casa pensando assim, o que eu faço agora? Não tem nada para consertar? Não tem nada para mexer? Eu fico tentando pensar o que a nossa cidade pode melhorar na agricultura, nas vias da cidade. Fico tentando fazer coisas. E meus laboratórios é muito que está à minha volta, né? Então, em casa, eu construí uma composteira para aproveitamento de lixo, né? Mas podia ter comprado. Sim. Graças a Deus eu teria recurso financeiro para ir numa loja comprar uma composteira. Mas isso não ia me dar a experiência que eu queria, cara. Então eu comecei a pesquisar na internet como que a compostagem funciona, como é que as minhocas comem o lixo, como é que cai e tal. E comecei a ver o funcionamento e fabriquei uma, né? Consegui uns baldes com a máquina de furar, com a serra e tal. E fiz uma compostagem. E aqui eu estou tirando o lixo que secou. O que está na minha mão ali, uma minhoca, e é uma das minhoquinhas que estão convertendo ali o lixo em chorume, que vira adubo. E esse adubo eu uso no meu jardim, né? Olha aí. No próprio jardim. Então são coisas desse tipo. A minha casa tem painéis solares, então eu estou gerando energia o tempo inteiro, o meu lixo é todo reaproveitado. Então tem umas coisinhas assim. Água. Na minha casa eu não uso água da rua. Eu uso água de poço. Então, tem toda uma estrutura que é um pouco da preocupação em tentar contribuindo para a nossa sociedade. A mente descansa, Vladimir? Tomara que não, né? E é mais uma curiosidadezinha que já foi uma febre aqui na empresa, né? Que é o Fusca Azul. Quem não pegou essa época agora vai saber desse hobby do Vladimir, do Fusca Azul. Isso é muito curioso, porque eu não sei se os mais velhos vão lembrar disso. Quando a gente era criança, tinha uma brincadeira dentro do carro, os pais viajando, os filhos atrás enchendo o saco dos pais, e tinha uma brincadeira de quem visse um Fusca Azul podia dar um tapa no irmão, né? Batia no irmão, dava um tapão, Fusca Azul, e dava um tapa no outro. E agora, há pouco tempo, eu estou num segundo casamento e a minha ex-esposa adorava essa brincadeira também. E nós começamos a pensar, a gente ia para algum lugar e eu tenho um Jeep de fazer trilha, como a gente estava falando, então eu vou em cada cantão, cara, e comecei a ver Fusca Azul. E começamos a combinar o seguinte, que vamos fazer uma coleção de fotos, um de cada cidade que a gente vê. Aí começava, cara. Entrava em Minas, aquela cidade pequenininha, viajando. E ali para o Jeep, roda. Volta. Ih, tá dentro de uma garagem. Vamos lá escondido. Tirar foto da garagem dos outros. E lá tinha o nome da placa. E começava a colocar no Facebook, num álbum só desse assunto. Aí começou a acontecer o que a Michelle falou, né? Os funcionários começaram a ver isso. Começaram a me viu um Fusca Azul aqui em Florianópolis, manda uma foto pra mim. Viu um Fusca Azul aqui em Salvador, manda uma foto pra mim. E tem vários aqui, inclusive de fora, de outros países. Foi muito legal. Agora o governo estragou com a minha coleção, porque a troca das placas, nos carros não tem mais placa da cidade. Não tem mais o nome, né? Aí eu não consigo mais identificar se o Fusca Azul de que cidade é. Né? Repararam bem, não tem Fusca repetido. Não tem. Esse álbum, se vocês procurarem lá... O álbum é gigantesco e um Fusca de cada cidade. Pois é. Muito bom, muito bom. Temos uma perguntinha aqui, vamos aproveitar o gancho, perdi a pergunta, do Lucas Bosco de novo. O que você recomenda para quem quer empreender, quem quer aprender empreendedorismo? Algum livro específico?
Tem muitos livros, Lucas, sobre empreendedorismo, vários. Primeira coisa, eu acho que não é um livro, é você fazer o Empretec. O Empretec, esse curso do Sebrae, é simplesmente o melhor treinamento de empreendedorismo que tem, acho que no mundo, né? Nem só no Brasil. Então, é uma metodologia muito bacana que você vai ter noção clara se você tem habilidade ou não, o que você tem que melhorar, quais são os seus pontos fortes e fracos. Que a essência do empreendedorismo é você se conhecer primeiro. Quando você se conhece, você entende as suas deficiências, você tem como melhorar, você tem como evoluir. A segunda coisa é você estudar conceitos psicológicos que têm a ver com comportamento, inteligência emocional, entender de fato como é que você se relaciona com as pessoas, entender de comunicação, entender de liderança e principalmente de planejamento. Você poder fazer as coisas que têm uma ordem, uma sequência. O empreendedor, ele por mais livros que você leia, a essência não está na leitura. A essência está no comportamento. E no comportamento planejado. Olha, eu quero chegar nesse lugar. Quais são as etapas? Como é que eu faço esse planejamento sempre? Eu sempre ando de trás para frente. Então eu sempre penso o seguinte, desde adolescente eu sempre pensei assim, eu quero ser um empresário de tecnologia. Então, meu objetivo é ser isso. E quanto tempo será que eu preciso para isso? 5 anos, hipoteticamente. Então, o que eu tenho que fazer com 4 anos? O que eu tenho que fazer com 3? O que eu tenho que fazer com 2? O que eu tenho que fazer com 1? O que eu tenho que fazer agora? Quais são os passos que eu tenho que dar hoje para atingir esse objetivo lá na frente? Quando você começa a articular e planejar documentadamente, em papel, numa planilha, você vai entendendo que, por exemplo, você tinha que aprender algo nesses próximos 2 meses e você não conseguiu. Esse não ter conseguido agora vai empurrar o teu cronograma todo para frente, provavelmente. Então você não vai atingir aquele objetivo que você quis tão cedo. Quando você cria essa dinâmica, fica mais fácil. Vamos dar um exemplo, que eu falo em algumas palestras sobre isso. Chega em casa à noite, todo mundo que estiver me ouvindo aqui, pega uma folha de papel, escreve em cima dela assim, 10 anos. Agora você coloca nessa folha tudo o que você espera para você daqui a 10 anos. Bota lá, quero fazer 2 faculdades, quero comprar um carro, uma casa na praia, quero ter 10 filhos. Bota lá qualquer coisa que você acha que é importante. Agora pega uma outra folha, escreve assim, 5 anos. Coloca tudo o que você quer para você em 5 anos. Se você botou 10 filhos na primeira, provavelmente você vai ter que botar 5 na segunda folha, senão você não vai conseguir atingir esse objetivo. Agora pega uma outra folha, coloca 1 ano. 1 ano. E coloca o que você espera para você. Se você botou 10 filhos na de 10 anos, 5 filhos na de 5 anos, você vai ter que colocar 1 filho nessa de 1 ano. Qual é a conclusão que essa metodologia quer mostrar para você? Você tem que terminar de assistir essa apresentação aqui agora e conseguir uma namorada, senão você não vai atingir teu objetivo. As ações de curto prazo trazem resultados de longo prazo. Quando você entende esse jogo, fica muito mais fácil de você se planejar. Algumas empresas que abrem quebram por falta de planejamento. Alguns profissionais não se desenvolvem por falta de planejamento, porque simplesmente vão deixando a vida levar. A vida levar não te leva aonde você quer. Você tem que saber onde você vai, que velocidade você vai, para onde você vai, a bússola está apontada para onde, que tipo de profissional você quer ser no futuro. Tudo isso tem a ver com a estrutura de empreendedorismo. Então, tem muitos livros a respeito. Eu tenho um livro publicado, esse livro que está aqui em cima da mesa, ele tem muitas dicas de gestão e carreira. É um livro pessoal meu, que eu escrevi há uns 4 anos atrás, aproximadamente. Aqui pode ser o embrião de muitas coisas. Mas a essência que eu acredito é fazer o Empretec, que eu acho que é o primeiro passo mais importante e substancial para, de fato, você ter a compreensão do caminho, do rumo e das dificuldades que possam existir. Beleza. E mais algumas perguntinhas aqui também, do Vida de Aprendiz. Vladimir, na vida geralmente temos um mentor, alguém em quem nos espelhar. Na sua vida, quem foi a inspiração e mentor para você? Muito legal. Isso aí é muito importante porque acelera a carreira nossa quando a gente começa a ter uma inspiração. Na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos, as minhas referências eram os meus clientes. Então, eu olhava um cliente que ele era muito bom comercialmente. Então, eu botava, esse cara é minha referência comercial. E eu ficava olhando, o que ele lê, o que ele estuda, como é que ele treina equipe, como é que ele vende. Aí eu olhava um outro cliente que era muito bom planejador. E eu ficava vendo a mesma coisa.
como é que ele faz, como é que ele planeja, que documento ele usa. Olhava um que era um encantador de pessoas. Os funcionários adoravam ele. Como é que ele se relaciona? Como é que ele fala? Como é que ele comanda? Por que as pessoas gostam tanto dele? Eu tinha, assim, umas 5 referências. Sempre próximas. Pois é, isso que eu vou explicar. O que é interessante de referências? As referências, quando são próximas, como eram os meus clientes, isso é muito importante. Porque eu tenho que ter o telefone dele. Porque se eu tiver uma dúvida, eu tenho que ligar para ele e falar, fulano, eu tô com um problema aqui de liderança, como é que você faz aí, cara? Eu tenho que ter essa referência. Então eu tinha essa referência deles. Mas eu também tinha uma referência alta. O Bill Gates sempre foi minha referência. Minha referência nunca foi Steve Jobs, por exemplo. Eu nunca achei o comportamento dele bacana. Ele é desrespeitoso com as pessoas, ele é um cara muito grosso. Não me identifico. Apesar de ser um gênio e um artista. Mas eu não me identifico. Não estou falando que é certo ou errado. É a pessoa minha. O Bill Gates, não. Ele tem uma outra visão que eu me identifico mais. E eu olhava para ele. Eu já li todos os livros dele. Eu olhava, participava de entrevistas, escrevendo o que ele está falando. Eu olhava o comportamento. Mas eu não tenho o telefone dele. Eu não posso ligar para o Bill Gates e pedir uma opinião. Então é muito importante que a gente tenha uma referência grande e tenha referências próximas. Contudo, essas referências, elas são temporais. Porque quando você vai crescendo na carreira, chegava uma hora que essa minha referência, por exemplo, de liderança, eu chegava e falava assim, cara, já sou melhor que esse cara. Eu tenho que fazer outra. Eu tenho que ter uma outra referência. Eu olhava um cara de vendas, que era a minha referência no começo, daqui a pouco eu falava assim, rapaz, eu já estou melhor que ele. Ele que tem que agora aprender comigo. Eu tenho que escolher outra referência. E eu ia mudando essas referências. Até hoje é assim. Eu procuro estar hoje, por exemplo, até hoje eu penso dessa forma, em grupos que eu tenho que aprender algo, que eu sou o pior. O que é normal no ser humano? É você estar andando com pessoas que você é melhor. Porque aí você é Deus. Todo mundo te adora e tal. Mas com isso você não aprende nada. Eu costumo estar inserido em grupos que eu sou o pior. Então, eu quero estar em grupos de empresários que são muito maiores do que eu, que falam mais idiomas do que eu, que já viveram mais coisas do que eu, que eles possam me ensinar coisas. Isso é muito importante. As referências é você entender que o aprendizado não tem fim, cara. Você tem que estar o tempo inteiro buscando algo diferente. Isso envolve tudo, até o lado pessoal. Então, quando, por exemplo, o Jeep, que eu adoro aí minhas trilhas, quando eu comprei o primeiro Jeep, não sabia nada. O que eu fazia? Eu entrava em grupos dos experts e ficava perguntando, cara, como é que você atravessa o rio? Como é que você entra na lama, naquela situação? Por que o teu Jeep... Eu vi um vídeo, por que ele entrou naquele buraco? Como é que saiu? E as pessoas vão explicando. E você vai evoluindo. Hoje eu estou melhor do que aquela época. Então, hoje eu ensino para alguns. Então, acho que esse contexto de você estar tentando estar inserido em pessoas que são mais importantes, que sabem mais, são mais inteligentes, têm mais cultura. Eu acho que as referências fazem toda a diferença. Então, essa pergunta aí é muito pertinente e eu acredito bastante nesse modelo. Legal. E mais uma perguntinha aqui do Wilson Alves. Vladimir, como a mente humana, sendo mais avançada que qualquer computador, ainda encontramos tantos profissionais e empresários analógicos? Essa colocação é bacana porque, Wilson, a gente vê que nós estamos numa sociedade, neste momento, numa sociedade em transformação. Então, nós estamos vendo a mente de todos nós sendo adaptada, modificada, alterada para novos padrões. Então, eu estou atualmente com 59 anos, mas eu sou um cara de tecnologia. Então, a gente tem uma cabeça um pouco mais aberta, de repente, que a média. A maioria das pessoas da minha idade são mais analógicas, como ele está falando. Faz sentido isso. Isso torna tudo mais lento. E a sociedade hoje é uma sociedade exponencial. Ela não é mais aritmética. Se nós perguntarmos para uma pessoa da minha idade, assim, 2 mais 2, na minha cabeça vem 4, imediatamente. Sim. Quando você fala para uma criança, ele entende que depois de 2 mais 2 de 4, vem 16, porque 4 vezes 4 é 16. Na minha cabeça vem 8, na dele vem 16. Porque ele enxerga a coisa de uma outra forma. Isso muda tudo. Então é muito importante que as pessoas que tenham mais idade hoje, que são analógicas, entendam que dentro da sua equipe pode ter um monte de meninos para te ensinar, para abrir os seus olhos. Então você tem que ser humilde o suficiente para entender que hoje, eu estou com 59,
Eu tenho que escutar os meninos que têm 20 anos aqui na Alterdata, porque tem muitos aqui que estão enxergando coisas que eu não estou vendo. E eles têm que me ensinar a ir mudando a minha cabeça continuamente. Nós estamos vivendo, Léo, a primeira vez na história da humanidade de uma transformação de ensino. Até então, os mais velhos ensinavam os mais jovens. Os professores eram mais velhos, os empresários eram mais velhos, as pessoas mais sábias eram mais velhos, os filósofos eram mais velhos. A gente escutava assim, escute o vovô, que ele é um cara experiente, escute o papai, que já viveu coisa. Nós estamos vivendo hoje uma geração que meninos de 30 anos estão dando aula de empreendedorismo e ganhar dinheiro para pessoas da minha idade. Sim. Nós estamos vendo garotos de 20 anos, vemos meninos de 15 ensinando o avô a usar celular. Pela primeira vez na história da humanidade, o mais jovem está ensinando ao mais velho. Isso muda a dinâmica mental completamente. Completamente. Muitos empresários, pessoas que estão começando seus negócios agora, que têm um pouco mais de idade, como eu tenho, meus 59, têm que entender que a sociedade é movida não pelo que eu acho, mas pelo que a geração mais jovem acha. Os meninos que estão com... Meninos e meninas que estão com 10 anos de idade hoje vão ser clientes da Alterdata daqui a 10 anos. Eu tenho que preparar a empresa para eles. Sim. Eu tenho que ter metaverso na companhia. Eu tenho que ter vendas digitais. Eu tenho que ter relacionamento totalmente digital. Não pode ter nada analógico. Porque o analógico resolve para o cliente mais velho, mas não resolve para o mais jovem, que é quem comanda a sociedade que nós estamos. Sim. Então, tem muito para a gente dar treinamento para os nossos clientes, inclusive. A Alterdata tem 61 mil clientes hoje. Provavelmente, grande parte deles são analógicos, como ele está comentando aí. Sim. Isso faz todo sentido e a gente tem que mudar, porque isso faz com que a gente esteja uma companhia mais adaptada, mais modelada aos padrões da sociedade atual. Né? Você meio que já respondeu uma pergunta aqui da Tiene Alves. Usando esse modelo que você citou anteriormente, quais são os planos para os próximos 10 anos da Alterdata? E até entrando aqui, juntando duas perguntas, o Edmilson Souza perguntou, dentro desses 10 anos, existe um plano de ir para outros países, por exemplo? Na verdade, essa primeira colocação dos 10 anos, nós temos uma missão aqui na companhia Violenta de transformar a empresa numa empresa mais ágil, mais veloz e mais adaptativa a essas mudanças. Uma das essências é o formato de aprendizado, a outra é o formato de vendas. Então, o cliente hoje, os clientes, plural, né, hoje, que são mais analógicos, eles querem um processo de visita, demonstração, negociação, conversar. Ele está naquela época como a gente vendia há 30 anos atrás. Os mais jovens hoje, ele quer fazer uma compra pelo WhatsApp, quer olhar vídeos, ele quer olhar conteúdo, ele quer conversar por um chat e fechar negócio. Sim. Isso tem que ser transformado completamente. Segunda coisa é o processo de relacionamento com o cliente. O relacionamento que eu chamava de relacionamento até 10 anos atrás é completamente diferente do relacionamento de hoje. Completamente. Antigamente, eu pegava o carro e ia tomar um café no cliente. Hoje, ninguém quer mais isso. Eu me lembro, há uns anos atrás, uns 7 anos atrás, o banco que eu tenho conta pessoal manteve contato comigo e falou assim, Vladimir, eu tenho uma notícia para lhe dar, eu sou um cliente muito especial do banco e eu queria lhe avisar que nós temos aqui uma sala no banco especialmente para atender clientes como o senhor, para um cafezinho, para conversar com gerentes. E eu falei para ele assim, cara, não estou entendendo, cara. Eu não quero ir no banco. Eu não quero ir aí. Isso está completamente contra. Aí fiquei uns 15 minutos dando palestra pro cara. Falei, isso está completamente contra a sociedade. Eu não quero ir no seu banco. Eu quero que você me dê ferramentas para eu resolver o meu problema em 2 minutos sem falar contigo. Eu não quero falar com gerente nenhum. Eu quero resolver minhas coisas sem ter relacionamento dessa natureza. Sim. É isso que eu estou falando. Então, a gente precisa, como companhia, alterar um monte de estruturas. E por isso que nós estamos, neste momento na empresa, reinventando a empresa inteira. Da pandemia para cá, a Alterdata está se transformando toda. O marketing está diferente, a maneira de vender, a maneira de se relacionar, de monitorar os clientes, a maneira de desenvolver a fábrica nossa de software, está tudo diferente. Nós estamos transformando a companhia numa outra estrutura. Não é porque a gente acha legal, é porque é necessário. Sim. Porque a gente quer que a empresa esteja preparada para o próximo ciclo, que é esse ciclo que vai ser comandado pelos mais jovens. Então isso é muito importante. A gente já pensou já fez alguns investimentos internacionais. Em 2018, a gente tentou levar a Alterdata para a Europa
E a ideia, eu fui muitas vezes na Espanha e Portugal, que era um alvo, mas veio uma crise internacional e afetou esses países todos, e o Brasil estava bem. Então nós resolvemos dar um passo atrás, mas a gente queria ter uma experiência internacional para aprender a lidar com isso. Eu viajei para Angola, montei uma base da Alterdata em Angola, a gente estava com 30 e poucos clientes lá já, mas aí comecei a ter uns problemas locais, porque o país lá é meio corrupto, tem umas coisas que a gente não concorda muito bem, e a gente resolveu, falou, não é o segmento, não dá para compactar com essas coisas, aborta. Sim. Mas foi importante para a experiência, nós ficamos 1 ano e meio, mais ou menos, lá, e deu para entender como é que é contratar, treinar, atender com fuso horário, com os problemas de outros países. Uma nova dinâmica, né? Uma nova cultura, né? Tudo isso acaba sendo bom para a Alterdata também, Exatamente. Né? Mas hoje a gente tem intenção de, na primeira oportunidade, a gente ir para o mercado internacional. Isso aí. Tem mais alguma? De perguntinhas aqui, não. Então, assim, vamos começar a gente finalizar o papo. Eu já falei que se a gente depender da gente, a gente vai fazer Vladimir parte 1, parte 2, parte 3, né? A gente fez uma pergunta para José Ronaldo, a gente vai fazer a mesma pergunta para você. O que motiva o Vladimir a continuar? O que motiva o Vladimir hoje? Eu e o Zé Ronaldo, a gente tem um casamento que é um casamento perfeito, sabe? Porque a gente se complementa, né? Então, muitas das respostas que ele deu são as mesmas que eu tenho a dar. O que me movimenta hoje não é o faturamento da companhia, não é o dinheiro que ela dá, não é você poder comprar um carro melhor. Não é isso, cara. O que move o meu coração, de fato, é o quanto de impacto a empresa dá na sociedade, né? Então, eu me lembro, quando a empresa era pequenininha, eu e Zé no carro, atendendo um cliente, passava com o carro assim na estrada, na frente de uma fábrica que era cliente nosso. Não me lembro nenhuma vez da gente falar assim, pô, esse cara paga bem pra gente, né? Não me lembro. Mas a gente falava muito, passava assim, caramba, que legal, né? A gente faz um software que roda nessa fábrica. Tudo que acontece lá, a gente que criou. Ele tem mais funcionário, ele tá ganhando mais dinheiro. Aí você passa de novo e expandiu, né? Isso que move a gente. Então, o que me deixa encantado é quando o cliente está feliz, é quando o cliente está mais rico, é quando ele fala que está pagando mais impostos, que ele tem mais funcionários, tá bem. E esse é a mobilização. Segunda coisa importante é o impacto que a gente tem na região, nos colaboradores, na sociedade que está aqui em volta, no ecossistema que gira em torno da companhia. Nós somos a maior empresa aqui da cidade, nós moramos numa cidade pequena, Teresópolis tem 170 mil habitantes, então a gente tem um peso de responsabilidade aqui para contribuir para as pessoas serem cidadãos melhores, serem pessoas mais justas, mais honestas. E quando a gente vê algumas coisas acontecendo, feedback às vezes de pais que encontram comigo, o senhor é o dono da Alterdata, meu filho mudou muito quando ele foi trabalhar com vocês. Ele era um garoto que me dava muito trabalho. E hoje ele está um garoto estudioso, quer fazer faculdade. Eu quase choro. Um negócio desse são coisas que são realmente muito além, né? Muito emotivas, vai além do balanço da empresa. Sim. Vai além dos números. Isso é uma mobilização que para mim é extremamente importante. Então, o que eu acordo todo dia e fico feliz é esse impacto que a gente traz para a sociedade como um todo, né? E até no próprio período de pandemia teve você fez muitas lives, né, para ter esse contato direto com muita gente, né? Muito. Então, na pandemia, no ano de 2020, eu estava fazendo acho que 2 lives por dia, direto, mas aos montes, extremamente cansado, mas as pessoas convidavam, que queriam ouvir coisas, então, e aquilo me dava a sensação que estava impactando muita gente. Aí eu comecei, naquela época, a fazer uma estatísticazinha, minha mania de número, e naquela época, naquele ano, eu falei para mais de 80 mil pessoas. Olha aí. Então, isso é muito legal. O quanto que você pode impactar e acender uma luz para um empresário que não está indo muito bem. Aí uma fala que eu disse aqui, de repente encaixa certinho na vida, naquele momento, naquele instante, uma dificuldade que ele está tendo, e ele sai daquela situação. Já escutei muito isso. Pessoas falam que, Ademir, escutei você falar um negócio há 15 anos atrás, cara, mudou a minha empresa, porque a minha cabeça mudou quando você falou isso. Eu falei, cara, que legal. Então, são coisas desse tipo que eu fico realmente muito feliz, que Deus me deu uma habilidade de falar em público e transmitir ideias. Isso nem todo mundo consegue fazer, mas eu tenho uma habilidade.
E eu acho que eu tenho que usar isso para ajudar aí a outras empresas, outros profissionais, né? Que bom. Acho que o impacto é positivíssimo. Muito positivo. Né? Acho que a gente vê pelos comentários, né? Pela a sua interação que a gente vê pelas redes sociais, tem dado resultado. Realmente, o impacto que a Alterdata e que você, Vladimir, tem na sociedade é sempre muito positivo. E acho que, encerrando já mais ou menos o nosso bate-papo, foi uma grande aula que a gente teve aqui. Acho que todo mundo que passou essa tarde aqui com a gente, ouvindo um pouquinho da sua origem, um pouquinho de quem foi o Vladimir e toda essa evolução até esse momento, saiu feliz. Imagino que quem está ouvindo está muito contente com as histórias que foram contadas aqui hoje. Porque às vezes as pessoas, Léo, acham que o executivo de uma empresa grande, ele trabalha 24 horas por dia. E isso não é verdade. Na verdade, você tem um CPF por trás do CNPJ. Isso. Tem uma estrutura por trás que o que você faz no teu pessoal contribui para o teu profissional. Então, você tem que ter férias, você tem que ler livros diversos, você tem que ver um filme de diversão, você tem que ter um esporte que te desafie, você tem que ter viagem que abra a sua cabeça, tem que ter uma família que te apoie. Então, tem um conjunto de coisas que faz com que você esteja preparado para esses desafios que são contínuos, né? A Alterdata não cresceu à toa. É uma montanha de problemas um atrás do outro. É um monte de paredes duríssimas que têm que ser quebradas para ela avançar. Então, dá para a gente fazer uma outra dessa aqui só de problemas. Só de encrenca, só as coisas que deram errado. Porque é assim que funciona. Então, eu acho que a vida do empreendedor, quando você encaixa esses dois mundos, o pessoal com o profissional, aí a magia acontece. Com certeza. E o bom marinheiro se faz no mar agitado, né? Exatamente. Olha, eu gostei muito. Michele, muito obrigado por essa estreia aqui com a gente. Obrigada a você. Tá? Obrigada. Nem vou falar nada do Vladimir, porque é todo dia, ele já nem aguenta mais olhar pra minha cara, brincadeira. Mas foi bem gostosa a conversa, foi gostoso ver, né, um outro lado que todo mundo, né, acha que não tem, o empresário, né, que é só escritório, mas não existe só o lado escritório, existe o lado fora do escritório, que é pra gente ver que o empresário ele se faz de todas as partes, né, que se forma um empresário, né, que você consegue constituir teu escritório, né, com certeza, da empresa. E Vladimir, onde que as pessoas podem te encontrar para tirar mais alguma dúvida, trocar uma ideia? A maior fonte de consulta é o meu LinkedIn pessoal. Eu tenho quase 30 mil seguidores lá no LinkedIn, é onde eu publico coisas quase todas as noites, algumas reflexões, às vezes contatos que eu estou tendo com clientes. Trabalhar com informática tem uma vantagem, porque esses 60 e poucos mil clientes que a gente tem um monte fazendo coisa certa e um monte fazendo coisa errada. Então, são laboratórios de pesquisa. Para você também, laboratórios de pesquisa. Eu escuto coisas que viram reflexões. Então, eu estou sempre colocando dicas, observações, coisas para provocar as pessoas. O LinkedIn é o ideal. E o Instagram é onde eu coloco muitas coisas pessoais. Então, quando eu vou fazer um passeio de Jeep, eu boto no Instagram, não boto lá no LinkedIn, não. Quando eu vou fazer uma palestra, tá lá no LinkedIn. Pois são os dois ambientes. É bom que segue dos dois lados, né? Segue no LinkedIn para saber um pouquinho mais sobre empreendedorismo, gestão. E dar uma olhadinha também no Instagram, pessoal, né? Vai que quer também fazer uma viagem, tem dica de viagem. Tem dica, é isso aí. Bom, gente, a gente fechou com chave de ouro a nossa campanha 33 anos, temos muita história para contar. Todos os que participaram com a gente nessa série especial aqui do Altercast, eu deixo o nosso muito obrigado. Foi uma construção muito grande de histórias que a gente teve aqui. Acho que cada episódio foi um enriquecimento muito grande para nós como empresa, para nós aqui da Alterdata e para quem também está nos ouvindo. Mas ainda não acabou. Tem muita história para vir ainda, tem muitos convidados que vão vir aqui no nosso Altercast, então fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais, Alterdata Software, Alterdata Contábil, Alterdata Varejo. A gente vai publicar em breve a programação dos próximos convidados aqui do Altercast, fiquem bem ligadinhos aí, que esse nosso bate-papo vai continuar e muitas histórias novas vão surgir. E eu queria só mandar um recadinho para a Arielle e para o Rogério, que estão dodóizinhos em casa. Melhoras para vocês. Em breve, querendo vocês aqui de volta com a gente também, tá? Gente,
Vladimir, mais uma vez, muito obrigado. Show. Michele, também, muito obrigado Obrigada por a estar você, aqui com a Léo. gente. A todos que nos assistiram, muito obrigado e até a próxima.